Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai falar sobre nossos estudos, né, sobre revisão, obviamente. A gente vai falar sobre frações, tá? Quando a gente está falando de MMC e MDC, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com frações, né, com adição e subtração de frações, obviamente, vocês vão observar, e a gente já falou em aula, que a gente só pode somar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, tá? Se esse denominador for diferente, o que a gente precisa fazer? A gente vai utilizar do MMC para determinar um menor, tá? Denominador comum entre duas frações, beleza? Então vamos lá, pessoal, frações. O que são frações, né? A fração é a forma de dividir alguma coisa, né, através de razão de dois números inteiros, tá? Dessa forma, nada mais é do que uma divisão onde o dividendo e o numerador, tá? O dividendo é o numerador e o divisor é o denominador, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó, A sobre B, né, que significa o quê? Que o A está sendo dividido por B, tá? E, obviamente, esse B aqui é diferente de zero, porque a gente sabe que não tem divisão por zero. AB é uma fração, A é o numerador e o B é o denominador. Como eu já falei para vocês, quando a gente está somando frações, o denominador ele vai precisar ser igual, tá? E aqui a gente tem um exemplo, a fração 8 sobre 2 é igual a 8 dividido por 2, né? Aí, nesse caso, quando a gente divide o 8 por 2, a gente encontra o 4, beleza? E a gente vai dizer o quê? Que ambos os valores aqui são múltiplos de 2, tá? Tem uma equivalência aqui. A gente consegue colocar essas frações aqui, nesses dois números, o numerador e o denominador, na forma dele irredutível, dividindo em cima e embaixo por 2. Tá? Então, se você tem uma divisão exata, a gente diz que o seu numerador, né, é múltiplo do seu denominador. Tudo bem? Bom, a gente também viu tipos de frações. A fração ela pode ser própria. Quando que uma fração é própria? Ela é própria quando o numerador é menor que o denominador. Beleza? Então, isso que é uma fração própria. Uma fração imprópria é quando o denominador é igual quando o numerador é igual ou maior que o seu denominador, tá? Ou seja, quando a fração é maior ou igual que 1, tudo bem? Aqui a fração é menor que 1, tá? E a gente diz que a fração é imprópria. E aqui a gente tem o número misto. O que é o número misto, pessoal? É quando a gente tem uma fração de um inteiro, ou melhor, quando a gente tem a representação de um inteiro e uma fração, tá? Por exemplo, 2 sétimos, 1 e 2 sétimos, beleza? 8 e 3 quintos. A gente viu lá na nossa aula que basta você fazer aqui, multiplicar esse 1 por 7, que dá 7, né? 7 mais 2 dá 9, ia ser 9 sétimos. Mesma coisa aqui, 8, que a gente tem 3 quintos. O que a gente faz? A gente faz 5 vezes 8, vai dar 40 mais 3, dá 43 sobre 5. Esse valor que está aqui em cima, como a gente já viu, é o próprio resto, tá? Então a gente diz que aqui a gente tem uma fração de números compostos por uma parte inteira e uma fração, beleza? Bom, frações, pessoal, a gente tem adição de frações. Se esses denominadores forem iguais, o que a gente faz? A gente iguala eles a partir do processo de MMC, tá? Que a gente só pode somar ou subtrair frações nessas condições. Aqui a gente tem um exemplo, ó, 1/3 mais 1/2. O que a gente faz? A gente tira a MMC de 3 e 2. Como 3 e 2 são primos entre si, a gente já viu que a gente não precisa tirar a MMC, basta a gente multiplicar um pelo outro, né? Então aqui vai dar, quando a gente tira a MMC, vai dar 6, né? De 3 e 2, porque 3 vezes 2 é 6. E aí eu tenho que procurar um número que multiplicado por 3 dá 6. Ó. Aqui tem o 2 e 2, então vai ser 2 vezes 3 e 2 vezes 1. Beleza? Mas, aqui, pessoal, a gente tem meio. Então vai ser o quê? 3 vezes 1, 3 vezes 2, tá? Então a gente vai usar aí frações equivalentes, beleza? Então a gente faz a multiplicação desse por esse, a multiplicação desse por esse, depois a gente faz a multiplicação desse por esse e a multiplicação desse por esse, tá? E aí o que a gente vai observar? A gente vai observar que a gente multiplicou essa fração aqui, tanto o numerador quanto o denominador por 2, porque aí a gente não altera a minha fração, e aqui a gente multiplicou em cima e embaixo por 3, porque isso também não vai alterar a minha fração, e o 3 é o que faz o valor aqui ser 6, tá? Nessas condições, a gente ficar com denominadores iguais,
Nesse sentido, a gente repete esses denominadores e soma os numeradores, que no caso é o 2 e o 3. Operação com frações. Operação com frações, adição e subtração com frações iguais, com denominadores iguais. Se é igual, galera, simples. Você vai repetir o seu denominador aqui, que no caso é o 8, e vai somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Ok? Só isso. Exemplo 2. A gente tem a mesma coisa, frações com denominadores iguais. O que a gente faz? A gente repete o denominador, que é o 5, e opera, tá, as partes que estão em cima. 3 mais 4 menos 1. 3 mais 4 vai dar 7, menos 1 vai dar 6, 6 quintos. Então, se a fração tem denominador igual, beleza, fácil de resolver, tá? Só repetir o denominador e somar os numeradores. Agora, se esses denominadores são diferentes, o que a gente faz? A gente vai tirar o MMC dessas partes, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, 3 quartos mais 1 meio. Né? O que você observa? Que esses denominadores aqui são o quê? São diferentes. Como eles são diferentes, o que a gente vai precisar fazer? Tirar o MMC. A gente vai tirar o MMC de 4 e 2. O 4 é múltiplo de 2, né? Então, o que a gente faz quando tira o MMC desses dois números? O que você vai observar? Você vai observar que o MMC vai ser 4. Beleza? Porque todo número é divisível por ele mesmo. Então, aqui da parte de baixo, a gente teoricamente está multiplicando por 1. Vai dar o próprio 3 que está aqui em cima, né? Repete 4. E aí, qual o número que é multiplicado por 2 dá 2? Dá 4. É o 2. Então, a gente coloca o 2 aqui embaixo. 2 vezes 2 dá 4. Lembrando, multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2 sobre 4. Agora, os denominadores são iguais, né? Eu posso repetir esses denominadores e somar aqui os meus numeradores, né? O 3 mais 2 vai ser igual a 5 sobre o 4. Beleza? Para finalizar, a gente vai falar sobre poliedros. O que são poliedros, pessoal? Poliedros, como eu já falei para vocês, são sólidos, tá? Geométricos, beleza? Que são formados aí por faces poligonais, ou seja, essas faces são formadas por polígonos. E aí, o que a gente viu na definição de poliedros? A gente viu que todo poliedro, tá? Diferente do corpo redondo, obviamente, ele possui alguns elementos que são importantes, que são os vértices, as faces e as arestas. Vértices, pessoal, são os pontos que ligam, tá? As retas. Essas retas a gente chama de quê? De arestas, tá? Essas arestas aqui, quando elas se unem, elas formam o quê? Elas formam o que a gente chama de face, tá? Que lembra aí justamente os polígonos. Né? Lembrando que polígonos são formados por vértices e arestas, beleza? Vértices e retas, né? Esses pontos. O que a gente pode falar mais sobre polígonos, sobre os sólidos geométricos, né? São figuras poligonais planas, tá? E mais o que? A cada lado de um polígono é comum a somente um lado, tá? Beleza? E aí a gente tem alguns poliedros de Platão, que são poliedros o quê? Poliedros regulares, tá? Ou seja, que você observa que eles têm uma regularidade, tá? Na forma, por exemplo, o cubo. Ele tem todas as arestas, né? E faces tem o quê? Tem a mesma medida, beleza? Mesma coisa acontece com o tetaedro, o octaedro, e icosaedro e o dodecaedro, tá? Esses aqui são poliedros de Platão, ok? E aqui a gente sabe que de acordo com a quantidade de lados que a figura tem, que o poliedro tiver, ele vai ter um nome específico: tetaedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, tá? Octaedro, dodecaedro e icosaedro, né? No caso, se ele tiver 20. Outra coisa que você vai perceber também, que quando a gente estava falando de poliedros, tá? Eu falei da fórmula de Euler, beleza? Que a gente utiliza aí para determinar ou a quantidade de faces, vértices, arestas, né? De um determinado poliedro. Obviamente, no exercício, tá? Vai ser entregue a vocês aí uma das duas coisas, tá? Duas coisas e você vai encontrar uma. Então, o V aqui, pessoal, representa o quê? O V representa a vértice, o A, aresta, o F aqui representa a face, tá? Então, o que ele está dizendo? Que vértice menos aresta mais a face é igual a 2. O que você pode observar também? Você pode observar que, em algumas leituras, né, a gente tem aqui que vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Aqui está diminuindo, o A poderia estar do lado de lá, tá? Sem problema nenhum, sem alteração no seu exercício, beleza? E, por fim, a gente vê unidades de medida de comprimento,
beleza? Bom, medidas de comprimento, pessoal. A gente está trabalhando com as unidades principais, tá? Do nosso sistema de numeração, e a gente viu lá na nossa revisão que o metro é a nossa unidade de medida principal, tá? Tanto que ela está aqui no centro, beleza? E aí a gente viu que a partir do metro, a gente tem o que a gente chama de múltiplo, que são os valores maiores que o metro, né? E a gente tem aqui também os submúltiplos. Essa sequência, da forma como ela está, ela é importante. Aqui a gente tem o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Sempre que eu estou partindo do maior para o maior, eu sempre vou multiplicar por 10. Tá? 10, assim, se eu estiver partindo subsequentemente do próximo. Ok? Então, aqui a gente tem o quilômetro, hectômetro e decâmetro. Então, se eu quero passar de quilômetro para hectômetro, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10. Mas se eu quiser passar de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por quanto? 10, 100, 1000. Beleza? Como ele está partindo de 10 em 10, você vai multiplicando de 10 em 10. Beleza? Que é super fácil. Né? Isso é o que a gente também chama de conversão de medidas. Sempre que eu estou passando de uma unidade de medida para outra, se eu estou partindo do maior para o menor, eu estou multiplicando de 10 em 10. Agora, se eu estou partindo do menor para o maior, eu estou dividindo, né, de 10 em 10. Beleza? Então, se você sabe essa ordem aqui, ó, você consegue fazer uma conversão de medida tranquilamente, até porque a gente viu nas nossas aulas que a gente não precisa nem fazer muita conta, né? Basta você andar casinhas, beleza? Então, foi isso que a gente viu aí a respeito das unidades de medida de comprimento. Beleza, pessoal? Bom, a gente também, obviamente, como a gente está falando de unidades de medida de comprimento, onde que a gente utiliza essas unidades? Né? A gente utiliza as unidades muitas vezes para calcular, né, comprimento de áreas, beleza? Comprimento, altura, largura, beleza? E normalmente esse tipo de problema recai no quê? Recai em perímetro, beleza? Você tem sua casa, você quer fazer um rodapé na parede, você vai precisar calcular o contorno daquela parede, né? O contorno da medida, isso aí a gente chama de perímetro, beleza? E a gente tem alguns perímetros aqui que a gente pode ver do triângulo, por exemplo. Se a gente tem um triângulo equilátero, né? Nesse caso aqui o triângulo equilátero, porque todos os lados aqui são L, são iguais, então basta a gente fazer o quê? Basta a gente somar os três lados, tá? Se for equilátero realmente, então o perímetro vai ser igual a 3 vezes o lado, tá? Então essa aqui é a descrição que ele está dando. Lembrando que o P aqui representa perímetro e L representa o lado. Pode acontecer no exercício dele já te dar o perímetro e perguntar o lado, né, de um triângulo equilátero, por exemplo. E aí como é que você faz para definir esse valor? Simples, você vai pegar o perímetro total que você tem e vai dividir por 3. Tá? Mesma coisa, essa figura geométrica é um quadrado, pessoal. O que você vai observar? Que todos os lados são iguais. Como todos os lados são iguais, né, você pode fazer o quê? 4 vezes o valor de L, porque vai ser L mais L mais L mais L, que é 4L, né, e aí você consegue determinar o perímetro do quadrado. O mesmo acontece com o losango, basta você somar os 4 lados. O losango é um quadrilátero com todos os lados iguais, né, só os ângulos que não são. Então basta você fazer o quê? L mais L mais L, ou 4 vezes o L, beleza? Se tiver um exercício com o perímetro do retângulo, você não pode esquecer. O retângulo é uma figura geométrica que tem quantos lados, pessoal? Ele tem 4 lados, né? Só que 2 lados iguais 2 a 2. Ó. Aqui é B, e aqui é B, aqui é H, e aqui é H. Tá? Qual é a forma de calcular o perímetro do retângulo? São 2. Você somando os 4 lados, né? B mais H mais H mais B. Ou você somando, né? O perímetro aqui 2 vezes o B, vezes 2 vezes o H. Por quê? Porque a gente tem 2 bases, né, no retângulo e 2 alturas. Tá? Os lados paralelos aqui, como a gente está vendo. Se for um trapézio, novamente é um outro quadrilátero, né? Ele tem base maior, base menor. Tem aqui 2 lados, né, que podem ser iguais se o trapézio for isósceles, beleza? 2 alturas, no caso, né? E aí, novamente, o que é o perímetro desse trapézio? É base maior mais base maior. Base menor mais base maior. Mais os lados, né? Você tem que somar todo esse contorno aqui. A gente também tem o perímetro do círculo, mas a gente não vai falar dele. Ele está aqui no desenhozinho, tá? Mas não nos interessa agora. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido bem. Esse vídeo aqui é só para passar mais algum material para vocês. Mas é importante que vocês entendam que dentro desse processo de matemática, mais importante é que vocês façam todos os exercícios, tá? Que isso aí vai ajudar bastante.
Boa aula, pessoal. Até a próxima. Fui.